Olá pessoal, eu sou Marcos Vinícius do canal Veículos e Histórias e nesse episódio conheceremos alguns dos combustíveis mais perigosos já criados. Tá certo que a gasolina, o álcool e o óleo diesel são perigosos, mas esses são muito acima da média, sendo que alguns foram banidos das competições e também banidos dos automóveis. E alguns têm seu uso restrito. Porém, antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então, vambora! Como dito antes, os combustíveis que usamos nos veículos têm a sua periculosidade, já que para funcionar o motor, o composto a ser usado na câmara deve ser inflamável. Para ocorrer uma combustão se necessita de 3 elementos: oxigênio, combustível e calor. No motor a gasolina e etanol, ou popular álcool, a mistura ar-combustível é mandado para a câmara de combustão, e para gerar o calor, há uma vela de ignição que gera a faísca. No caso dos motores diesel, a própria pressão dentro da câmara é a que provoca ignição, sendo conhecida como compressão adiabática. Dessa forma, tanto a gasolina, o álcool e o óleo diesel são inflamáveis e possuem certa periculosidade, assim como a eletricidade, que de certa forma é uma espécie de combustível. Mas nesse vídeo vamos conhecer alguns mais nocivos e perigosos, que foram e ainda são usados em veículos. No dia 24 de maio de 1981, estava acontecendo um dos eventos mais tradicionais do automobilismo, as 500 milhas de Indianápolis. E quando o piloto norte-americano Rick Mears parou nos boxes da equipe Penske para a troca de pneus e reabastecimento, ocorreu algo que quem acompanhava pela televisão não entendia nada. Todo o pessoal da equipe estava agindo de maneira estranha. Houve um corre-corre e Mears saiu desesperadamente de seu carro. As câmeras não estavam captando, mas os boxes da Penske estavam envoltos em chamas. Elas eram quase invisíveis e não havia emissão de fumaça. Isso ocorreu por conta dos carros da época serem abastecidos com metanol. O incidente ocorreu por conta da mangueira não estar bem encaixada no bocal de combustível, que acabou sendo arremessado em altas quantidades para fora do veículo. E quando o combustível entrou em contato com as partes quentes do carro, começou um grande incêndio. Mears e 4 membros da equipe acabaram indo parar no hospital, mas nenhum se feriu com gravidade. No entanto, o susto e o pânico tomou conta do local e mostrou ao mundo as periculosidades do combustível. Na história, há registros do uso do metanol ainda no Egito Antigo para ajudar a embalsamar os corpos no processo de mumificação. No entanto, foi somente no século 17 que conseguiram extrair o metanol puro, cujo processo foi realizado pelo químico e físico irlandês Robert Boyle, que obteve o composto na destilação do bucheiro. O metanol é obtido pelo processo da queima vegetal, e ao queimar a madeira é produzido um gás, e esse é passado a um condensador para voltar ao estágio líquido. O composto também pode ser obtido através da destilação de bebidas alcoólicas, como a cachaça, onde uma proporção que varia de entre 2 a 4% do volume, conhecido como cabeça, deve ser separado, já que o seu consumo é tóxico e pode ser fatal. E ele também é conhecido por álcool metílico. Em 1905, o químico francês Paul Sabatier conseguiu produzir o metanol sinteticamente ao fazer a reação química dentro do dióxido de carbono e hidrogênio. O uso dele como combustível socorreria na Segunda Guerra Mundial, sendo produzido pela fabricante alemã HWK, também conhecida por Walter Werk. E o composto seria batizado de M-Stoff, ou substância M em alemão, e seria usado em foguetes e em aeronaves como o Messerschmitt Me-163 Comet. No automobilismo, ele seria usado a partir de 1965 na Fórmula Indy, e isso ocorreu após um terrível acidente no início da Indy 500 de 1964, quando o piloto norte-americano Dave McDonald bateu no muro e o carro cheio de gasolina explodiu, levantando uma aterrorizante fogueira. E o também norte-americano Ed Sachs não conseguiu evitar o contato com o carro em chamas, que também acabou batendo e explodindo, e ambos pilotos faleceram. A organização optou pelo metanol por conta de sua queima ser mais lenta, mas também tomaram outras medidas como diminuir o tamanho dos tanques de combustível, estipulando o número mínimo de pit stops, regras que são adotadas na categoria até hoje. Após a crise do petróleo de 1973, o combustível ganhou uma certa popularidade por ser uma interessante alternativa à gasolina. No entanto, seus vapores e contato prolongado são tóxicos, podendo causar cegueira
vida e levar a óbito, sendo esse um dos motivos que o Brasil optou pelo etanol, cujo manuseio é bem mais seguro. Além de ser fácil de produzir em grandes quantidades através de produtos naturais como a cana-de-açúcar, a beterraba e o milho, o metanol também conseguiu seu espaço nas corridas de arrancada, já que tem efeito resfriante ao misturar com o ar, o que diminui a temperatura na admissão e permite o uso de maiores taxas de compressão, além de sua octanagem ser bem superior ao da gasolina. Na Indy, o combustível seria usado até 2005, quando mudaram para o etanol, por ser bem menos tóxico e também por sua chama ser bem mais perceptível, o que auxilia as equipes de resgate em casos de acidente. Tetraetilchumbo, cuja sigla é TEL, é um aditivo misturado à gasolina, também conhecida como gasolina azul ou gasolina com chumbo. O composto foi descoberto em 1916 pelo engenheiro mecânico e químico norte-americano Thomas Midgley Jr., que na época trabalhava como funcionário da Dayton Engineering Laboratories Company, mais conhecido pela sua sigla DELCO, integrante do grupo General Motors. Na época, os motores a combustão interna e os combustíveis não eram tão padronizados na qualidade e era comum ocorrer um grave problema mecânico popularmente conhecido como bateção de pino, que é quando a combustão se adianta antes da vela criar a faísca, e isso ocasiona o infame barulho de batida do nome. Com o tempo, esse efeito pode danificar o bloco, o cabeçote e os pistões. Midgley descobriu que se misturasse o seu composto à gasolina, melhorava a qualidade do combustível e eliminava a batida de pino, além de aumentar a octanagem, traduzindo em mais potência para o veículo. Para simplificarem um nome tão comprido, batizaram a mistura comercialmente de etil. E em 1923, a General Motors fundaria a Ethyl Corporation, que passou a comercializar a gasolina misturada com o composto. E logo outras empresas passariam a usar o aditivo com chumbo na composição, que por ser relativamente fácil e barato para produzir, acabou ganhando muita popularidade. No entanto, os rumores a respeito de seus efeitos nocivos logo começaram a se espalhar. O próprio Midgley acabaria ficando muito doente por conta de envenenamento por chumbo, conhecido como plumbismo ou saturnismo, que é capaz de danificar o cérebro pois afeta o sistema nervoso e causar insuficiência renal. Também houve relatos de funcionários tanto de Ethyl quanto de outras empresas que lidavam com a mistura ficarem doentes ou falecerem por conta do envenenamento com chumbo. E teve até casos de gente perdendo a sanidade. Anos mais tarde, também foi descoberto que o etil também seria prejudicial às pessoas que respiravam os gases dos automóveis nas cidades e prejudicava o desenvolvimento mental em crianças. Dessa forma, nos anos 60, o movimento para proibir o chumbo na gasolina ganhou força, principalmente quando aumentou o uso por conta dos muscle cars. E em 1970, o comércio do combustível foi proibido nos Estados Unidos, sendo que muitos carros, até recentemente, vinham no velocímetro ou em outro medidor a inscrição Unleaded Fuel Only, cuja tradução é somente combustível sem chumbo. No resto do mundo, o composto foi sendo erradicado aos poucos, e hoje em dia não se produz mais gasolina com chumbo para automóveis. Midgley também ficaria famoso por inventar um gás que mistura cloro, flúor e carbono, popularmente conhecido como CFC, um gás amplamente utilizado na indústria, principalmente na refrigeração, que no futuro seria descoberto como um dos principais causadores do buraco na camada de ozônio. Por conta de suas invenções famosas, muitos consideram Midgley como o maior poluidor da história, mesmo que suas intenções fossem nobres e trouxeram certo conforto e progresso à humanidade. O tetraetilchumbo foi banido da indústria de automóveis, mas ainda é utilizado na aviação, ainda que em baixas proporções, no combustível conhecido popularmente por avgás.
Nitrometano é um composto químico criado através da reação entre o propano e o ácido nítrico. Não há informações a respeito de quem inventou a substância, mas há registros de seu uso como combustível já nos anos 30, sendo utilizado nos carros de Grand Prix da fabricante alemã Auto Union. O combustível tinha proporção de 85% de nitrometano, o que fazia os carros com motores V12 e V16 com supercharger ficarem ainda mais insanos. Em janeiro de 1938, o piloto alemão Bernd G. Rosemeyer tentou quebrar um recorde de velocidade, que foi realizado num trecho da Autobahn, a famosa rodovia alemã que não possui limites de velocidade, e seu carro era um Typ 6 Stromlinie, abastecido com nitrometano. Quando Rosemeyer estava a 400 km por hora, ele perdeu o controle e sofreu um gravíssimo acidente, e infelizmente acabaria falecendo. Sem conhecer a tecnologia alemã, os competidores norte-americanos passariam a usar o nitrometano, também conhecido por nitro, ao final dos anos 40. Lembrando que esse composto não tem relação ao óxido nitroso, que também é apelidado de nitro. O combustível seria usado em carros de arrancada e em recordistas de velocidade, sendo que as primeiras experiências já mostravam potencial por aumentar muito a potência dos motores. Um dos primeiros a experimentar o tal combustível foi Otto Victor Edelbrock, que também ficaria famoso por fundar a famosa fábrica de carburadores e coletores que levam seu sobrenome. O nitrometano aumentava muito a potência dos motores por conta de ser rico em oxigênio, tendo eficácia energética bem superior ao da gasolina, que para queimá-la precisa de 14,7 partes de oxigênio. Já o nitro só precisa de 1,7 parte, o que faz aumentar a potência da mecânica em mais de 2 vezes. A sua queima é lenta, sendo recomendável misturar um pouco com outro combustível mais volátil. No entanto, ele é altamente explosivo, e por isso se exige cuidado na mecânica, que deve ser preparada para suportar o aumento da potência, sendo esse um dos motivos que não é oferecido para automóveis comuns. Já o outro fator é o seu preço, sendo muito caro para ser produzido em larga escala. O combustível ganharia popularidade nos anos 50, e em 1957 a Organização Norte-Americana de Arrancadas, a NHRA, chegou a proibir o seu uso, mas em 1962 acabaram liberando, e é usada até hoje, sendo altamente empregado em muitas categorias de arrancada, incluindo a Elite Top Fuel. Geralmente o nitrometano é misturado ao metanol, mas também pode usar outras substâncias como a acetona. Porém, nos anos 60 seria misturado a um combustível tão perigoso que seria banido das competições no mundo todo. E esse composto é conhecido como hidrazina. O composto foi descoberto em 1889 pelo químico alemão Julius Wilhelm Theodor Curtius e possui 2 átomos de nitrogênio e 4 de hidrogênio. Os primeiros experimentos com o composto se iniciou nos anos 30, mas foi só nos anos 40 que a hidrazina ganhou utilidade como combustível, graças ao engenheiro alemão Helmut Walter, fundador da Walter Werk, que também já tinha trabalhado com o metanol, como vimos anteriormente. O composto C-Stoff, ou substância C em alemão, era composto por 30% de hidrazina, 57% de metanol e 13% de água e cianeto de cobre e potássio. Essa mistura seria usada na propulsão a foguete Walter 109-509, sendo que essa mecânica equiparia o Messerschmitt Me-163 Comet, uma aeronave extremamente veloz para a época, passando fácil dos 1000 km por hora, mas o combustível da aeronave era altamente instável e foram relatados explosões em pleno ar, sem nem mesmo ser atingido por fogo inimigo. O composto também seria usado em propulsores auxiliares para decolagem e em foguetes. Depois que a guerra acabou, as corridas de arrancada já utilizavam nitrometano, que por si só já era muito poderoso. Porém, alguém teve a insana ideia de usar a hidrazina na mistura. O composto é um sequestrante de oxigênio, mas como o nitrometano é rico nessa substância, ainda haverá um pouco dele para realizar a combustão.
A mistura fazia a potência do motor subir mais de 3 vezes. Há um antigo relato onde puseram essa mistura num Ford Flathead e sua potência original, que era de 95 cavalos, subiu para mais de 300, sem modificar nenhuma peça interna. No início dos anos 60, o piloto norte-americano Chris Karamessinis, também conhecido por Grake, conseguiu chegar aos 328 km/h com um dragster usando nitrometano com hidrazina, sendo que até então não conseguia passar dos 290 km/h. Dessa maneira, logo a notícia se espalhou e muitos passaram a usar a fórmula em seus carros. A característica mais visível de um dragster com essa mistura era a sua chama esverdeada. Geralmente a proporção usada era de 10 ml de hidrazina por 1 galão de nitrometano. Mas a mistura era muito instável e extremamente perigosa. Depois de cada puxada, havia uma correria nos boxes para drenar todo o combustível, já que em apenas 20 minutos formava uma borra com aparência de sabão, conhecido como sal hidrazínico, que é sensível ao choque e altamente explosivo. Por vezes, o tanque do carro explodia sozinho, e teve até casos do motor não conseguir desligar, nem mesmo fechando a admissão de ar, já que a hidrazina é uma substância de par hipergólico. Isso significa que pode realizar a combustão sem precisar de oxigênio. Dessa forma, era necessário tirar toda a alimentação de combustível para o motor desligar. E até mesmo os vapores que permaneciam eram capazes de causar explosão. Após muitos acidentes bizarros, onde motores se arrebentavam como se fossem feitos de papel, e alguns até com vítimas fatais, a NHRA proibiu o uso da substância, e em praticamente todas as ligas profissionais de arrancada do mundo fizeram o mesmo. No entanto, a hidrazina é usada até hoje como combustível para foguetes, e o manuseio é feito com roupas especiais semelhantes aos usados em usinas de energia nuclear, porque o combustível é tóxico, corrosivo e cancerígeno. E quando alguém encontra algum detrito de foguete, as agências espaciais recomendam às pessoas que não se aproximem e os chamem para tomar as medidas cabíveis, pois a peça pode estar com hidrazina, e somente inalar seus vapores já é o suficiente para lesionar os pulmões e causar edemas. A energia nuclear não é usada em automóveis, mas é empregada em navios e submarinos. E o combustível usado é o urânio, mas também pode-se usar plutônio e o tório, e todos eles possuem propriedades radioativas. E isso significa que eles emitem uma energia por ondas, e essa exposição pode ser altamente danosa à saúde, podendo provocar tumores e alguns tipos de câncer, como a leucemia. No entanto, com os avanços tecnológicos, o reator onde se acomoda os cilindros de urânio são bem isolados. No reator há o vaso de pressão, onde os cilindros com combustível envoltos em grafite e imersos em água faz o processo de quebra de moléculas, que é conhecido por fissão nuclear. E essa ação deve ser rigidamente controlada, pois se deixar o urânio agir livremente, haverá um grande número de fissões e ocasiona a reação em cadeia, e pode acarretar na explosão atômica, que é famosa pelo altíssimo poder destrutivo. A fissão nuclear libera muita energia e aquece a água até um gerador de vapor, onde há outra concentração de água que se vaporiza, e os mesmos movimentam uma turbina ligada a um gerador que transforma em eletricidade. No caso de um navio ou submarino, a turbina também movimentará o propulsor traseiro. Como vantagens, o urânio pode durar até 25 anos. Isso significa que nesse tempo a embarcação não precisará reabastecer. No caso de um submarino, pode passar meses submerso, sendo que num modelo dieselétrico fica 15 dias no máximo. Nos anos 50 até foram feitos testes com aviões a energia nuclear. Porém, os projetos seriam arquivados, já que qualquer acidente poderia ser catastrófico. Nos automóveis também foi pensado nesse tipo de energia, mas nenhum modelo com mecânica funcional chegou a ser feito. Outros problemas com a energia nuclear, além da radiação e da possibilidade de explosão, é o descarte do urânio, que com o passar dos anos perde sua eficácia, assim como uma pilha, e infelizmente não pode ser reaproveitado, produzindo um infame lixo tóxico, que deve ser acomodado no local com altos critérios de segurança e acesso restrito. Porém, o futuro pode estar no tório, que é menos volátil que o urânio e o plutônio, e ainda pode ser reciclado. Então, pessoal, você já conhecia alguns desses combustíveis? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo, assim eu peço encarecidamente para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de curiosidades mecânicas. E eu me despeço com Dragster Top Fuel. Até logo e fiquem com Deus!